Olá e bem-vindos ao meu tutorial de como resolver o Gear Cube. Esse tutorial vai ter uma parte só. Ele é bem fácil de resolver, bem rápido. Então já vou dar algumas dicas, falar algumas coisas sobre ele. Já embaralho e já começamos a resolução. Só tem três coisas que eu gostaria de falar sobre ele. A primeira coisa é como mexer, né? Como mexê-lo. Porque quando você vira, tem essas partes que rodam, né? Elas ficam fora, essas engrenagens. Então, muita gente no começo, na hora de mexer, acaba colocando o dedo aqui, por exemplo, e ele acaba prensando, né? Tem gente que acaba colocando o dedo aqui, na hora de empurrar, a pele do dedo fica presa. E tem gente que começa a mexer muito rápido, então na hora que a pessoa vai mexer, o dedo prende e dói. Esse é o Gear Cube, mas ele é também chamado de Caution Cube, porque precisa tomar cuidado com ele, porque se você não tomar, dói bastante. Eu já fui vítima dele no começo. Então, como eu gosto de segurar? Eu uso o anelar e o indicador nessas partes aqui, o dedão aqui, e apoio essa região da mão na peça aqui, assim. E eu mexo desse jeito, para evitar acidentes. Não é muito rápido, mas esse cubo não é feito para speed cubing de qualquer jeito. A segunda coisa, a notação vai ser um pouquinho diferente em um aspecto só. Por exemplo, se eu falar R e você virar R uma vez só, ele não fica completo, certo? O meio dele fica para fora, ele fica torto. Então, teoricamente, eu teria que dar 2 voltas para o meio ficar certo. Daí só vira isso aqui, né? Mas para o meio ficar junto das outras camadas. Então, no lugar de falar R2 para falar disso aqui, eu falo só R. Então, se eu falar R, você tem que virar 2 vezes. Se eu falar R2, são 4. Certo? E a terceira coisa é que você só vai usar 2 movimentos. Só o R e o U. São as únicas coisas que a gente usa para resolver o Gear Cube. As outras não têm muita função. Na verdade, não tem nenhuma. Eu não uso, nunca vi gente que usa as outras faces para resolver. Mas tudo bem. Então, embaralhar aqui. São só 3 etapas para resolução. Não são muitas. Ele é super rápido de explicar e de resolver. Talvez o áudio do vídeo fique com um pequeno chiado, porque estão fazendo uma reforma no apartamento do lado e eles não estão se importando muito com o barulho que eles fazem. Que, aliás, está extremamente alto. Já fizeram reformas em outros apartamentos e não fez um barulho desse. Mas tudo bem. Ele está embaralhado aqui. E a primeira etapa é arrumar as quinas. Deixá-las iguais. Como eu gosto de fazer isso? Eu pego duas quinas já que estão uma do lado da outra, certo? Pode acontecer delas estarem em X, é difícil, mas aí você não usa. Sempre vai ter que estão em par. Eu vou pegar aqui o amarelo. Eu achei um par amarelo, vou procurar outro par amarelo, que já está aqui, ó. Então é só eu trazer, né? O amarelo está aqui atrás, o outro está aqui, isso é só traz. Não é difícil. É por lógica. Por exemplo, se eles estivessem na mesma direção, era só você colocar um dos pares para o outro lado e depois trazer. Quem monta o 3x3 sabe que isso é um tipo de movimento bem comum. Daí você percebe que já caiu no centro amarelo. Pode acontecer
de você fazer o par e ele não cair no centro certo. Como resolve isso? Simples. Você segura aqui e vai girando do outro lado. Pronto. Se você ficar girando 1 hora, vai dar no centro certo. E o lado oposto, quando você faz um lado, o lado oposto já fica pronto. Agora essas daqui, do meio, é só você ir girando até elas encaixarem. Se você fez as duas opostas, as do meio você gira até elas encaixarem. Elas vão dar certo. Não é tão complicado assim. É uma questão de lógica, nada muito complexo. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a gente usa uma fórmula para resolver todos os casos. Nós podemos ter 3 casos aqui. Nós podemos ter o caso onde, antes disso eu vou explicar. Você tem 3 anéis aqui. Esse anel de quinas, esse anel de quinas, esse anel de quinas, aqui. Então, esse e esse. A gente vai analisá-los separadamente. Então, por exemplo, existem 3 casos. Existe o caso que elas já estão certas, o caso em paralelo e o caso em X. Então, deixa eu ver se tem algum certo aqui. Não tem nenhum certo. Então, o que é o caso em paralelo? O caso em paralelo é quando você precisa trocar em um dos anéis, a fórmula sempre mexe nesse anel daqui, ó. Nesse anel que passa na sua frente. O paralelo é quando acontece o seguinte: a peça que está na sua frente tem que trocar com essa de trás, e a de trás com a da frente. E aqui embaixo é a mesma coisa. Essa daqui troca com essa, e essa daqui troca com essa. Você faz uma fórmula e já resolve isso. O caso em X é quando você tem que trocar as quinas na diagonal. Então, por exemplo, nesse caso, essa quina... Aqui, eu estou falando do quina, mas é meio. É o meio, que nem isso aqui. Estou meio perdido. Esse meio tem que trocar com esse daqui, de trás, na diagonal. E esse meio com esse daqui. E esse daqui troca com esse. E esse com esse. Certo? Então você faz um X aqui. Eu não uso fórmula para consertar isso. Por quê? A fórmula que conserta paralelo conserta isso aqui também, só que em outra camada. Então, como é que a gente faz? É o seguinte. Você vai procurar um paralelo. No caso, eu achei esse aqui. Essa peça tem que trocar com essa com essa. E essas duas tem que trocar entre si. Eu coloco aqui, ó, um par aqui e um par embaixo. Quando eu executar a fórmula, esse anel aqui do meio fará com que os meios troquem em X. Apesar deles não precisarem ser trocados em X, eles trocarão em X. Então você pode analisar a melhor situação. Por exemplo, esse daqui, ó, está em X, esse anel. Eu posso colocá-lo no meio e trocar ou esse aqui em paralelo, por exemplo. E ele vai ficar em X. É meio complicado, mas até que nem tanto. Então, por exemplo, pega um anel qualquer e troca em paralelo. Eu vou trocar esse aqui. Certo? Então, você vê certinho e faz a seguinte fórmula. Lembrando que nesse caso você tem que virar 2 vezes. Certo? R2, então são 4 vezes. 1, 2, 3, 4. R2, né? R2. E eu já arrumei os meios. Eles já ficaram certinhos, isso não acontece sempre, tá? Geralmente eles ficam assim levantados. Agora é só ir pro próximo. Por exemplo, esse tem que trocar com esse. E aqui tem que trocar em X. Então vai dar certo. Na hora que eu trocar esses dois, o meio vai trocar em X assim. E tudo vai ficar certo. Você só precisa se preocupar com os paralelos. Vai arrumando os paralelos que os X vão se arrumar sozinhos. Tá certo? Então, ó, de novo, essa troca com essa e essa troca com essa. Deixa assim e faz a mesma fórmula. R2, R2. Pronto, todos os meios estão nos lugares corretos.
eles só estão, aqui eles só estão virados. E esse é o terceiro passo, que é consertar, deixar isso aqui reto. E é a fórmula mais fácil, se é que pode chamar de fórmula, mas é a fórmula mais fácil que existe para arrumar esses meios. Você vai deixar nesse anel central, né, ele é o anel principal das fórmulas. Esse anel principal você vai segurar e vai virando do lado, até o centro voltar a ser da mesma cor. Ó, eu fui girando, na hora que o centro laranja voltou para cá, consertou. Certo? Pode acontecer de você ter que fazer isso 2 vezes. Você faz isso uma vez, o centro laranja volta e a peça não está certa. Você faz uma segunda vez e ela arruma. Certo? É só isso. Você vai virando R, né? Vai virando aqui a camada da direita e acabou. Sem maiores complicações. Bom, então esse é o Gear Cube. É simples. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, responderei o mais rápido possível. Eu vou colocar a fórmula na descrição do vídeo também. Apesar dela ser bem simples, eu coloco lá. Certo? Obrigado e até o próximo vídeo.